Esta é a nossa terceira aula, na qual falamos sobre o funcionamento do nosso framework. Vamos voltar aqui para a tabela funcionalidades. Melhor, vamos voltar lá para o nosso arquivo index.php. Index.php está bem aqui. Então, na construção do nosso menu de navegação, vamos tratar agora da funcionalidade do tipo cujo tipo conteúdo é formulário, né? E as funcionalidades desse tipo estão no intervalo de 40 a 60. Vamos só recapitular isso, ó. Existe uma tabela chamada tipo conteúdo. Nosso framework hoje tem já 8 modelos de tela, né? 8 modelos de tela, cujo código vai de 41 a 48. Então é isso que está indicando lá no index.php. Quando essa funcionalidade estiver nesse intervalo, quer dizer que eu estou tratando de formulários. O que são formulários? Formulários, a funcionalidade do tipo formulário são esses links que, quando nós clicamos, eles nos remetem a um formulário. Ó, isso aqui é funcionalidade cujo tipo conteúdo é classificado como formulário. Por exemplo, atualização de dados cadastrais, tudo isso remete ao formulário. Então todos esses aqui estão classificados em um daqueles grupos. Relembrando, isso aqui está registrado, cada link desse está registrado na tabela funcionalidade, e cada um desses está classificado com um tipo de conteúdo. Então, se o tipo do conteúdo estiver nesse intervalo de 40 a 60, quer dizer que ele é formulário. O que acontece? Voltando, nós estamos tratando agora, nós estamos tratando aqui, ó. Esse aqui é o comando SQL, a consulta SQL, que traz todos os módulos e cada funcionalidade associada ao módulo, né? Quando chega em um certo momento, por exemplo, em gestão de conteúdo, que ele chega bem aqui em cadastro de telefone, ele vai identificar que o tipo do conteúdo dele é 44, né? Então ele vai entrar nesse if aqui do código da construção do menu de navegação. Então ele está aqui. Então, ao invés dele chamar uma coisa simples, como foi no exercício aqui do quando o conteúdo era 5, né, ele simplesmente chamou uma tag HTML referente à construção de um link. Aqui não, como ele vai chamar um formulário, nós criamos uma função específica para chamar formulário, né? E aqui é uma sintaxe HTML. Ou você pode botar diretamente em uma tag de link, você pode botar diretamente o endereço para o qual ele vai abrir, ou você pode botar o seguinte, JavaScript, dois pontos, e aqui chamar uma função JavaScript. Essa função JavaScript aqui, ó, load menu form, ele está dentro de um arquivo chamado general.js. Significa o que? Geral, genérico. Então todas aquelas funções que são genéricas, que são úteis para o framework, nós criamos um arquivo chamado general. Inclusive ele está aqui, ó, a gente faz referência a ele, ó, a gente manda incluir no arquivo index.php esse arquivo chamado general.js. E aquela função load form está nesse arquivo general.js. Vamos já entender. Então, resumindo, estamos fazendo a construção do menu de navegação, certo? Chegamos dessa consulta SQL, ele já montou o menu até esse ponto. Então, paramos, vamos ver que estivemos fazendo aqui uma debugação passo a passo. Então, ele chegou nesse ponto bem aqui, ele encontrou dentro do módulo de gestão de conteúdo uma funcionalidade chamada cadastro de telefone, cujo tipo de conteúdo é 44. Se trata de uma tela de formulário mais simples.
Então, quando ele chega nesse ponto, ele identificou, esse conteúdo é do tipo 44, então vamos criar um menu de navegação, né? Mas chamando essa função load menu form. Vamos entender o que essa função load menu form faz. Lembrando, ela é uma função genérica JavaScript, então está no arquivo genérico chamado general. Esse arquivo está bem aqui, ó. Nós já carregamos ele. Vamos aqui dar um Ctrl F. Load menu form. O que ele faz? Isso aqui embaixo já é uma sintaxe jQuery. jQuery é uma biblioteca de JavaScript, né, que nos otimiza muito o nosso trabalho. Então, o que ele está dizendo? Ó? No div menu left, você vai simplesmente carregar um arquivo PHP chamado form menu. Vamos relembrar o div menu left, que está dentro do index.php. Na estrutura do site, lembra que nós temos o seguinte: corpo, né? A gente já passou da parte de cabeçalho e da parte do menu de navegação. Existe uma estrutura corpo. Na estrutura corpo existe menu esquerdo, centro e menu direito, né? A gente pode olhar aqui no site, aqui um exemplo de menu esquerdo, centro e menu direito. O menu esquerdo, quer dizer, todo elemento div a gente tem que dar um nome a ele, e a gente usa esse atributo aqui, ó, id igual menu esquerdo. Então, nesse caso, o menu esquerdo a gente chamou de menu esquerdo, mas dentro do menu esquerdo tem um elemento HTML que a gente também pode dar um id para ele. Então, muito interessante o jQuery, você pode ter um div, e nesse div ser carregado dinamicamente todo um conteúdo de uma página PHP, ou você pode ter um elemento HTML e você dá um nome a esse elemento e de repente carregar naquele elemento todo um conteúdo HTML. Então é isso que está acontecendo. Dentro desse elemento L, cujo nome é menu left, aquela função, o que ela faz? Ó? Ela está carregando um arquivo chamado form menu. Ok? Então vamos lá nesse arquivo chamado form menu. O que ele faz? Vamos lá. Mas antes vamos entender mais aqui essa chamada desse arquivo. Ó. Olha só. Vamos entender aqui. Nós temos a funcionalidade cujo conteúdo em específico é um código 44. Então ele entra nessa condição. O que ele vai fazer? Ele vai carregar no menu esquerdo. Essa função tem os seguintes parâmetros: nome do módulo, o ícone do módulo, o ID da funcionalidade e o nome da funcionalidade. Vamos mostrar já o resultado e em seguida vamos explorar esse código. Olha só, quando a gente clica em cadastro de telefone, veja lá no menu esquerdo inferior e tem escrito JavaScript load menu form. O resultado disso, a gente vai já entender como funciona, mas o resultado disso ele carrega aqui no menu esquerdo o cadastro de telefone, né? E aqui, ó, isso aqui, gestão de conteúdo, é nada mais nada menos que o nome do módulo. É só uma forma de deixar o sistema com a navegação mais adequada, né? Para o usuário não se perder, saber exatamente o que ele está fazendo. Então, ó, gestão de conteúdo. Quando eu estaciono o mouse aqui em cima de cada telefone, lá no menu, aqui no canto inferior esquerdo da tela, tem lá embaixo, acompanhe comigo, JavaScript load menu form. O que ele está passando como parâmetro? Os primeiros parâmetros ele não está passando nada. Em seguida ele passa gestão de conteúdo, que é nada mais nada menos o nome do módulo. Ele passa o ícone, né? O ícone que corresponde ao ícone do módulo. Na hora de desenhar a tela ele vai fazer esse detalhezinho, vai levar também com o ícone do módulo. Aí ele passa esse 22 é o que? O que é o 22? Ele é a chave primária, é o código da tabela funcionalidade referente a cadastro de telefone, né? A gente pode até olhar isso aqui, ó. Tabela funcionalidade, código 22, ó, cadastro de telefone. Tudo que isso aqui está no banco de dados, na verdade ele está sendo traduzido lá para mostrar uma página amigável. No final das contas, a história toda se resume a isso. Então, o 22 corresponde ao cadastro de telefones.
Então, estacionando novamente aqui o mouse em cima, então aí tem esse parâmetro 22, e cadastro de telefone é simplesmente a descrição. Esse bem aqui, ó, cadastro de telefone. Cadastro de telefone. Então, o que ele faz? Essa função, existe uma função genérica em JavaScript que trata todos os formulários com essa função chamada load menu form. Então, ele cadastra, ele simplesmente, ele não cadastra, ele carrega essa funcionalidade no menu esquerdo, e aqui a gente consegue trabalhar em cima dele. Então vamos lá entender, ó. Então aqui, ó, load menu form, construído dinamicamente, a gente mostrou o resultado disso. Aqui são os valores que são mostrados lá, o resultado vai ter, em vez da variável, vai ter o nome do módulo, vai ter o ícone representando o módulo, vai ter o número representando a chave primária e o nome do módulo. O que é que essa função load menu form faz? Lembrando, ela está aqui dentro de General JS. O que ela faz? Ela carrega dentro de um elemento, dentro do elemento, uma página PHP, né? O resultado é esse que nós mostramos. Ele traz isso aqui como resultado. Mas vamos mostrar então essa página PHP. Foi carregada aqui dentro de um elemento div, uma página PHP. Vamos mostrar o conteúdo dessa página PHP. Ela está bem aqui, ó, form menu. Ela está bem aqui do ladinho. Então, form menu. Vejam só. Lembra que na chamada aqui em index PHP eu estou passando esses parâmetros: nome do módulo, ícone do módulo, funcionalidade de, funcionalidade nome. Então, quando estou transmitindo parâmetros de uma página para outra, então bem aqui eu vou receber esses parâmetros, ó. Parâmetro 1, recebo dessa forma com post. Então ele vai, eu pego essa informação passada de uma página para outra, jogo dentro de uma variável. Aqui é nome do módulo, ícone do módulo, funcionalidade AD, funcionalidade nome. Então isso eu garanti o que? Garanti que essas informações aqui, ó, olhe lá no canto inferior esquerdo, essas informações eu estou passando aqui de uma página para outra página, e essa outra página recepciona esses dados dessa forma. E uma vez que eu estou com esses dados, o que eu faço? Eu vou apresentar eles na tela. Vocês estão vendo isso bem aqui, ó. Ele não é um link, é apenas um item para deixar o site bem navegável, né? Para deixar o usuário ciente do que, em que módulo ele está. Então, ele foi transmitido de uma página para outra. Essa página recepcionou essa informação, jogou nessa variável. Simplesmente aqui, ó, isso aqui é uma sintaxe HTML com efeitos também de bootstrap, né? Simplesmente você pegou aqui, ó, class, isso aqui, ícone módulo, foi passado como parâmetro na tela anterior, e aqui tem o nome do módulo. Então, com isso, passei como parâmetro o nome do módulo. Quando ele recebeu nessa página chamada form menu PHP, a primeira coisa que ele fez foi imprimir aqui o nome do módulo, certo? Além disso, o que mais que ele faz? Lembra que ele passa como parâmetro a funcionalidade AD? Então, o que ele faz? Ele pega esse arquivo passado como parâmetro, vai montar uma consulta SQL que ele vai buscar todos os campos da tabela funcionalidade para aquele ID. Ou seja, vamos lá na tabela funcionalidade. Tabela funcionalidade, a gente já sabe que o código de cadastro de telefones é o 22, então o que ele vai fazer? Aquela página de form menu, ele vai carregar tudo isso aqui, ó. Vai carregar todas essas informações existentes, ó. Parent table label, parent selection, todas essas informações ele está fazendo uma consulta SQL e trazendo para alguma necessidade. Ele vai trazer, ó. Então ele vai lá, faz a consulta, traz todas essas informações e bota em variável.
Uma das mais importantes é o tipo do conteúdo. O tipo do conteúdo que a gente está mostrando é o cadastro de telefone, que ele está associado ao conteúdo do tipo 44, né? Olha aqui que está assim uma grande jogada desse nosso framework. É muito importante entender essa parte aqui, ó. Olha só. Para cada tipo de conteúdo existe páginas genéricas em PHP que automatizam as atividades do desenvolvedor. Então ele não vai se preocupar com a ação do tipo fechar tela, né? Essa ação fechar tela já está implementado numa página genérica. A página genérica é justamente essas que eu estou mostrando. Para essa página do tipo parent 2A, lembrando, o 2 indica que a tabela Py é listada sob forma de tabela, e o A indica que a tabela Py vai ser carregada em um formulário que permite o processamento de informações tipo texto, ou seja, é um formulário que não permite upload de arquivos. Então, esse arquivo parent2ajax é um arquivo em PHP genérico que automatiza muitas das atividades de desenvolvimento. Então o desenvolvedor não vai precisar, por exemplo, tratar vários eventos do tipo a posição do botão salvar, o que acontece quando ele aciona o botão salvar, o que acontece quando ele aciona o botão fechar, porque tudo isso são atividades automatizadas. Então, para esse tipo de tela mais simples, o arquivo genérico dela é o que? Parent2A Ajax. Então, para cada tipo de conteúdo, você vai ver aqui qual arquivo você quer trabalhar. Então, se você quiser mudar o comportamento de uma tela, nos arquivos que você trabalha, você vê que não tem espaço, é porque isso já foi automatizado na tela anterior. Então, se você quiser modificar o comportamento de uma tela, você tem que vir nesses arquivos aqui, nos arquivos genéricos de cada tipo de tela. Então, vamos abrir aqui esse arquivo parent2ajax para a gente entender. Então, o que acontece? Antes de abrir esse arquivo, vamos entender mais aqui o que acontece. Olha só. Uma vez que se decidiu, né, pelo tipo de conteúdo, qual a tela genérica PHP que vai ser carregada, né? A tela genérica é essa daqui, parent2ajax. Então, vai ter uma função justamente para carregar o formulário genérico, né, correspondente a esse arquivo em PHP. Então, vejam só, memorize esse nome, loadForm. No final das contas, o que é essa função? Estou aqui em cadastro de telefone. Lá no canto inferior esquerdo tem a função. Vamos traduzir. Carrega um menu com as informações do formulário. O que ele faz? Ele traz aqui, repete o nome do módulo, repete o nome da funcionalidade. Isso aqui é só questão de navegação, né? De atender os requisitos do usuário. Quando eu estaciono aqui o mouse em cima de cadastro de telefone, olhe lá embaixo o que ele está fazendo. JavaScript dizendo loadForm, né? O que ele vai fazer? Olhe o primeiro parâmetro. O primeiro parâmetro de loadForm. O primeiro parâmetro é parent2a underline ajax.php. O que é parent2a underline ajax.php? É um arquivo PHP genérico que automatiza muitas das atividades para o desenvolvedor. Se a gente clicasse no arquivo de outro tipo, cadastro de operação, vamos estacionar o mouse aqui em cima de cadastro de operação. Percebam novamente lá no menu inferior, aqui no canto inferior da tela, no inferior esquerdo, tem novamente a mesma função genérica, loadForm. Só que o primeiro parâmetro é o que? Parent1a tilde 1a g tilde 2b ajax. Trata-se de um outro arquivo PHP genérico que automatiza uma tela que é um pouco mais
uma tela com mais funcionalidades. Nessa tela aqui, ela trata pai, filho e neto em um cadastro só. Então existe uma tela genérica para isso. Que tela é essa? Essa bem daqui, está mostrando esse primeiro parâmetro da função loadForm. Ok? Então agora vamos entrar especificamente nesse arquivo genérico. Vamos abrir esse arquivo, parent2a ajax.php. Temos ele aqui, ó. Parent2a ajax.php. Então está aqui ele, ó. Então ele aqui recebe vários parâmetros, né? Aqui que eu disse, ó, aqui são as funções genéricas que automatizam muitas das atividades que o desenvolvedor não vai mais precisar escrever nenhum código, porque já está tudo automatizado. Coisas do tipo, quando for editar um registro, o que vai acontecer? Quando editar um registro e carregar seus filhos, né? Coisas desse tipo. Quando excluir um registro filho, a mensagem, por exemplo, deseja realmente excluir esse registro, tudo isso aqui já está automatizado. O programador não vai precisar se preocupar com isso. Quando for fechar um formulário, quais são as ações que vão ocorrer, né? Quando for fechar um formulário filho, o que acontece se eu der um ESC, com o formulário estiver aberto? Se der um ESC, ele vai fechar, então isso já está automatizado também, né? Então isso aqui a gente vai entender depois, sobre cada função dessa, JavaScript, né? O que é importante a gente saber aqui é o seguinte, ó. Esse arquivo genérico, parent2a ajax.php, ele, vamos lá no loadForm. Vamos aqui no loadForm. Esse arquivo, ele foi carregado dentro desse div aqui, ó, centeredContent1. Vocês lembram disso? Vamos relembrar o que é isso. Dentro da estrutura do portal existe a divisão chamada corpo. Dentro do corpo existe o menu esquerdo, uma parte central e o menu direito. Dentro dessa parte central existe duas divisões, centeredContent 0 e o 1. Então, esse arquivo aqui, ó, parent2 ajax, ele está sendo carregado nesse espaço aqui. Por exemplo, se nós fizermos o seguinte, vamos ver se vai dar certo aqui. Style border 2 px solid black. Vamos ver se vai dar certo o que eu estou pensando. Ó, quero carregar essa tela, cadastro telefone. Esse aqui é o centeredContent 1. Então, essa tela aqui, ó, parent2 ajax, ela está sendo carregada dentro da estrutura index, especificamente na parte do corpo, na parte central do corpo, sendo mais específico, em uma div criado dentro dele. O que seria esse outro carinha aqui? centeredContent 0. Esse centeredContent 0 aqui é um espaço que nós deixamos principalmente para... Ele não apareceu nada porque não tem nenhum conteúdo aqui dentro. Foi simplesmente um espaço que nós deixamos bem aqui em cima para mandar mensagem. Quando o registro for salvo, em vez de dar uma mensagem JavaScript que o usuário tem que dar o que para continuar, não. Ele simplesmente manda a mensagem aqui, a operação salva com sucesso. Então, muito bem. A página genérica parent2 ajax foi carregado dentro da estrutura index.php, né? Dentro da parte centro do corpo, especificamente de uma div chamada centeredContent 1. Por sua vez, parent2 ajax, ele faz subdivisões. Já existe, ele já está aqui dentro de centeredContent 1, mas ainda assim ele vai criar várias subdivisões aqui dentro. Quais são as subdivisões que ele cria? Seleção 2, mensageária, parent or children ou grandchildren forms, grandchildren data. Vamos explicar. Seleção. Lembra daquela tela que você seleciona, aí ele cadastra
ele carrega o pai em uma caixa de seleção. Quando você clica nessa caixa de seleção, ele carrega o pai em um formulário e os dados do filho em uma outra caixa de seleção. Então é isso. A caixa de seleção 1 ele carrega os dados do pai e a caixa de seleção 2 ele carrega os dados da tabela filha. Nesse caso específico, como a tabela, os dados do pai é carregado em uma tabela e não uma caixa de seleção, esse caixa de seleção aqui ele não vai ser nem utilizado. Mas, enfim, dentro do arquivo genérico, que trata de um tipo de tela bem simples, né, que é só um pai, cadastro de um pai apenas, de uma tabela pai, que é listado sob a forma de tabela, cujo formulário, a letrazinha A, representa um formulário de manipulação de texto somente. Ele tem uma estrutura e subdivide a parte content 1 do centro, né, do arquivo divid, ele subdivide em vários outros desses elementos. Então vamos verificar o que acontece. Vamos dar aqui, fazer a mesma coisa, ó. Vamos fazer o seguinte, para a gente entender exatamente a subdivisão que ele faz. Vamos botar borda, cada um desses, para a gente entender. Vamos ver se vai ficar bacana. Borda aqui, borda aqui, borda aqui, ok? Então vamos novamente aqui clicar em conteúdo, cadastro de telefone. Olha só, ele mostrou exatamente as subdivisões que ele faz. Se eu mandar editar um registro, olha só, quando mandar editar um registro, existe aqui uma div preparada para isso, ó, formulários, né? Cadastrar, carregar os formulários, eu quis passar essa mensagem. Cadastrar formulários para editar registro pai, filho ou neto, né? Então existe uma div especificamente para isso. Quando você edita, ele vai justamente para uma dessas divs, ó. É uma div que está acima dele. Tudo bem. O que ele faz? Essa tela genérica, o que ele faz? É melhor começar outra videoaula, porque aí começa uma outra explicação bem, não vou chamar difícil, eu vou chamar bem longa. Então, fim desta videoaula. Tenho medo desse CanStudio dele não salvar. Vamos lá, meu amigo, me ajude.